Se houvesse uma chuva de dinheiro, que é um experimento surrealista, nunca ocorreu, talvez nós nos sentíssemos mais ricos e consumíssemos mais e aumentasse o preço. Haveria um efeito riqueza. Mas aqui não há efeito riqueza. No primeiro você poupou, no segundo você poupou para financiar o déficit. E no primeiro, no open market, você trocou uma riqueza por outra. Portanto, a argumentação dos monetaristas é populista, incorreta, atraente, mas falsa. O Tobin vai tomar fazer um outro caminho. Primeiro é um caminho sério, né? Aliás, é um caminho que eu recomendo sempre para qualquer assunto teórico, mas em economia é uma boa recomendação. Não comprem facilmente o argumento do modelo, de qualquer modelo. Aumenta isso, cai aquilo, portanto o resultado é aquilo outro. Pensem como aqui está sendo pensado, como é que se dá exatamente isso? Como é que funciona? Como é que você imagina que funciona? Use a contabilidade, vamos dizer, uma preocupação jornalística, sabemos como é que isto ocorre? Quais são os fatos que se seguem a essa decisão que explicam o resultado que você quer que aconteça? Que é o que ele faz aqui. Aumenta a oferta de meios de pagamento, causa inflação. Como que funciona isso? Como é que aumenta a oferta de meios de pagamento? Será que é no porão do Palácio Planalto, um funcionário sigiloso imprimindo dinheiro, ou na Casa da Moeda? Não é assim. É ou por uma política de open market ou por um déficit público. Agora, a questão terceira é como analisar o ativo moeda. Vamos colocar aqui C1. Características da moeda. Em relação aos outros ativos. Ele fala, todos os ativos têm um risco. E esse é um caminho que a teoria econômica e as finanças vão assumir a partir desse artigo aqui, a hipótese que o risco pode ser modelado através de uma distribuição normal. Nós supomos que o risco pode ser modelado assim, com uma função deste tipo, onde aqui são as frequências, as classes de frequência, que é a média, que é igual à moda, e ela é caracterizada por dois parâmetros, a média e o desvio padrão, a variância, sigma 2. Então, a moeda seria um ativo que tem risco zero. E os outros têm o risco dado por essas distribuições. Um alerta. Tem um alerta que fumar dá câncer, agora preciso fazer um alerta aos economistas. A gente sempre começa com uma hipótese simplificadora para facilitar nosso raciocínio, para facilitar a pedagogia desses modelos e acaba ficando com essa hipótese simplificadora. Uma distribuição normal é uma distribuição de eventos aleatórios sujeitos a um número muito grande de causas que podem provocar essa distribuição. Exemplo, o tamanho dos brasileiros do sexo masculino. Tem uma distribuição normal. Por quê? É explicado por genética, nutrição,
outros fatores. Se puser num gráfico, a distribuição é normal mesmo. A altura média do brasileiro, imagina, 1,75. Metade dos brasileiros tem mais do que isso, metade tem menos. A variância é 2, então se eu multiplicar a média, se eu pegar a média e tirar menos 2 vezes a variância, eu vou chegar nos brasileiros mais baixos. E se eu multiplicar a variância por 2 e somar a média, eu vou chegar aos brasileiros mais altos. Haverá quase nenhum caso, muito poucos casos, nos extremos. Um homem de 1,20 m ou um homem de 2,10 m serão casos pouco frequentes. É uma distribuição normal. Os ativos de risco têm um determinado risco que supõe-se que segue a distribuição normal. A moeda não tem risco. Então, essa aqui é a probabilidade de ganhos de uma ação ou no valor de um título de renda fixa e assim por diante. A moeda não tem risco. Ele está analisando a moeda e outros ativos de risco. Ele está fazendo a hipótese que o risco dos ativos financeiros tem a distribuição normal. A mesma coisa, a expectativa média de vida dos brasileiros, que é 70 anos. Então, a maior parte dos brasileiros morrerá com 70 anos, primeiro. A média de vida, a maior parte quer dizer a moda, né? A média de vida de todos nós é 70 anos. Metade dos brasileiros morrerão com menos de 70 anos e metade com mais de 70 anos. Mas a maioria vai morrer com 70. Chata essa distribuição, mas ela funciona bem, é uma distribuição normal. A morte depende, a esperança de vida depende de condições sanitárias, alimentação, riscos de violência, acidentes, etc. E isso dá uma distribuição normal. As seguradoras usam a distribuição de esperança de vida para cobrar seguros de vida, para fazer os preços de seguros de vida para cada um dos brasileiros que procura comprar um. Então, o seguro de vida que eu faria se eu fosse fazer um novo agora vai ser muito mais caro que o de vocês, porque a minha expectativa de vida restante é muito menor. Não é? Se eu fosse, eu poderia fazer essa distribuição para riscos de atividade. Se eu fosse um policial, o seguro de vida seria maior. O prêmio do seguro de vida. Funciona bem. Agora, para o mercado financeiro, ninguém sabe se funciona bem. Existem riscos de fenômenos especulativos, como nós estamos acabando de ver. Aí a distribuição não é normal. Existe um comportamento de manada, todo mundo seguindo as decisões de alguns líderes. Também a distribuição não é normal. Mas as teorias de finanças e a teoria do Tobin acabam supondo que a distribuição é normal. Os bancos brasileiros e do mundo inteiro passaram a ser obrigados a fazer modelos que prevêem o risco das carteiras que eles administram. São modelos que calculam o Value at Risk, VAR, o valor em risco. E usam a distribuição normal. É um modelo que o Banco Central obriga você a usar. Mas quem te disse que o risco é distribuído, a probabilidade de falência, de inadimplência ou de variação de preços é normal? Não é. Ou não precisa ser. Ou ninguém provou que é. Mas a ideia virou um conceito, ele é obrigatório. Quando fizeram agora, em 2011, um teste de como o que aconteceria com os bancos se houvesse eventos extremos, desvalorização cambial nos países onde eles estavam, o aumento da inadimplência muito grande,
uma elevação da taxa de juros muito surpreendente, fizeram cálculos de como os bancos, o balanço dos bancos reagiria a isso. O que aconteceria? São balanços muito complicados, tem ações, tem títulos na moeda 1, títulos na moeda 2, se desvaloriza a moeda 1 pela moeda 2. Além de ter no ativo isso tudo, no passivo tem moeda 1, moeda 2, moeda 3. Se muda a taxa cambial, muda a taxa de juros, como é que eles resistem? Esses testes são chamados stress tests, testes de stress. E eles são construídos supondo que a distribuição é normal. Mas não é. Mas não tem importância. Quer dizer, tem importância, mas a importância não é levada a sério. Há um matemático, Mandelbrot, que tem um livro muito interessante, é um consultor financeiro, mostrando que a distribuição das variações de preço das ações, por exemplo, não é normal. Tem um outro padrão. Mas nós continuamos, não é distribuição normal. Aqui pode, porque é para facilitar as contas. No banco, toma cuidado, mas os bancos usam isso. Então, o Tobin, ele fala, tem vários ativos, ativo 1, ativo 2, ativo 3, por exemplo, que tem uma expectativa de ganho, vamos colocar aqui uma esperança de retorno R1 e uma variância sigma 1. Esse aqui tem uma esperança R2 e uma variância sigma 2. Esse aqui tem uma esperança de retorno R3 e uma variância sigma 3. Então, eu escolho entre esses, eu vendo a média e o risco. Quanto maior o risco, mais retorno eu quero. E quanto menor o risco, menos retorno existe. E a moeda, que tem um retorno zero e variância zero. O retorno desses ativos é correlacionado. Ou seja, ele é uma função da variância dele mesmo e da covariância com os outros dois. 2 e 3. Covariância com os outros dois. 1 e 3. E aqui, covariância com 2, 3, 1 e 3, 1 e 2. Ou seja, o retorno depende da variância dele mesmo e como é que ele está correlacionado com os outros. Sabem todos o que é covariância? É como é que um evento varia em relação à variação do outro. A correlação da covariância que nós calculamos a correlação. Então, se eu comprar a ação da Vale e também comprar minério de ferro na Bolsa de Mercadorias e Futuros, eu estou comprando dois ativos financeiros, direito de comprar ferro e ação da Vale, que são positivamente correlacionados. Tá certo? Sobe o preço do ferro, do minério de ferro, sobe o preço da Vale. Cai o preço do ferro, cai o preço da Vale. A covariância é positiva. Não sugiro que comprem isso. Compra um ou outro. Se eu comprar ações da Vale, que é minério de ferro, e ações de uma siderúrgica, pode ser que a correlação seja negativa. Sobe o preço da Vale, sobe o preço do minério de ferro, cai o preço da ação da siderúrgica, porque o minério de ferro ficou mais caro. E ao contrário também, cai o preço do ferro, a ação da Vale cai, a ação da siderúrgica sobe. Aí a covariância é negativa. Se a covariância é negativa, o risco é menor. Está certo ou não? Por que é menor? Porque quando eu ganho, quando
Quando a Vale sobe, eu ganho aqui e perco um pouquinho aqui. Quando esta aqui sobe, essa daqui cai, eu ganho aqui e perco um pouco aqui. Estou diminuindo o risco. Estou fazendo uma diversificação do portfólio. Existe um portfólio ótimo, deixa eu colocar aqui, que tem o menor portfólio. Ótimo. Que tem a variância mínima. Eu componho vários títulos de forma a obter o maior número de correlações negativas. Eu tenho um portfólio ótimo. Ele supõe, as pessoas maximizam a utilidade. Agora, como é comportamento do público? Ele está construindo uma teoria econômica para a demanda de dinheiro. Para construir essa teoria, ele tem que começar dos princípios gerais da teoria econômica, maximizar a utilidade. Ele imagina que o público maximiza uma utilidade que tem como argumentos a taxa de retorno e a variância. Maior taxa de retorno possível e menor variância possível. Graficamente, ele faz um gráfico. Média, retorno média, e aqui variância do retorno. Aqui ele coloca a curva de possíveis portfólios. É uma curva que tem essa forma. É uma região que tem esta forma aqui. Possíveis. Há portfólios que eu tenho mais risco e o mesmo retorno. Esse não é um portfólio ótimo. Os portfólios ótimos estão aqui, ó. Enquanto isso daqui for crescente. O portfólio ótimo está por aqui. Eu posso comprar só ações de siderúrgica, só ações de minério de ferro, são níveis de possibilidade inferiores. Aqui é o máximo retorno com essas variâncias. E aqui eu ponho o retorno, o ativo moeda, que tem retorno zero e variância zero. Então, as possibilidades de composição de retorno e risco são dadas por essa linha. Combinação de dinheiro com os melhores portfólios possíveis. Aqui está a curva de utilidade do indivíduo, entre média e retorno. Este indivíduo retém uma determinada quantidade de dinheiro, que dá um retorno zero, e uma determinada quantidade de ativos com risco, e escolhe esta posição. Então, ele justificou por que alguém reteria moeda, além da justificativa que ele apresentou anteriormente, a demanda de moeda para transações como uma função dos juros e do custo de transação. Ele apresenta agora uma demanda de moeda como uma demanda associada a risco. Isto é apresentado no artigo consagrado chamado Liquidity Preference has a behavior toward risk. Ele, junto com um outro cara famoso, que eu esqueci o nome, colocam aí o pilar da teoria das finanças que devem ter estudado em outro curso ou vão estudar no MBA ou num curso de administração de empresas. É a partir dessas hipóteses que o risco tem a distribuição normal, caracterizada por dois parâmetros, média e variância, que as pessoas pretendem obter maior retorno com o menor risco possível. Certo?
Neste mundo, a moeda representa o ativo, sem retorno, mas com risco zero. Essa linha aqui mostra a composição entre este ativo e a moeda. Cada ponto aqui, aqui, veja, retorno baixinho e risco baixinho é muita moeda. Aqui, essa linha continuaria, né? Aqui, assim, é muito risco e pouca moeda. Tá certo? Aqui é uma curva de indiferença de um indivíduo qualquer. Mas ele está mostrando como se derivaria uma demanda de moeda em função do risco, que é uma característica essencial do mercado de ativos financeiros. Tá certo? Com uma hipótese simplificadora, que eu, como uma nota de rodapé, é uma hipótese simplificadora perigosa e que está sendo usada para avaliar o risco dos bancos e das instituições financeiras oficialmente. Quem disse que o risco tem a distribuição normal? O Tobin, mas ele não falou que é normal, ele falou, suponha que é normal. Para fazer a explicação dele. Ele podia supor uma outra distribuição com 4 parâmetros, porque a normal é definida por 2 parâmetros, média e variância. Existem outras distribuições definidas por vários parâmetros, média, variância, momento terceiro grau e assim por diante. Assimétricas. E quem tiver interesse, gostar de matemática, Maldenbrot é o sujeito que propõe e analisa outras distribuições. Muito bem, aqui está a demanda de moeda, não caiu do céu. Agora, ele precisa ver como é que essa demanda de moeda e como é que esse ativo se comporta num modelo de equilíbrio geral, ou seja, quando comparado, como é que eu analiso os efeitos da política monetária? Eu coloco mais moeda e tiro títulos da dívida pública. O que acontece? Você tem que saber o que acontece com as taxas de juros e preços de todos os outros ativos. E eles podem ser ativos complementares ou substitutos entre si. Qual é o resultado dessa modificação na oferta de ativos financeiros promovida pelo Banco Central? É isso que nós vamos ver na próxima aula, porque é uma visão mais longa. Para não perderem onde estão, nós estamos discutindo monetaristas e neoclássicos, agora tem um neoclássico aqui propondo uma teoria rigorosa para a moeda. E a moeda como um ativo financeiro que concorre com os outros e não como um passe escolar ou um token ou um vale-refeição, que é a visão que os clássicos teriam. Da moeda como meio de pagamento e não como unidade de conta e reserva de valor.